Graça e paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesta manhã de sexta-feira. Que Deus te abençoe e que seja um dia cuidado, dirigido, guiado pelo Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por esse tempo de meditação, ó Deus, de reflexão na Tua Palavra. E que assim, ó Deus, a Tua Palavra nos alimente e também fortaleça a nossa vida espiritual, a nossa fé. E, ó Deus, que durante esse dia sejamos guiados, mas também transformados por esta bendita e santa Palavra do Senhor. Abençoa-nos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus, estamos mais uma vez aqui nessa devocional Não Temas, e assim como nós vimos a semana passada, na última expressão de Isaías, uma palavra de exortação, de advertência sobre o não temer. Aqui em Jeremias capítulo 3, versículo 8, nós temos mais uma vez esta expressão, ou mostrando para nós quantas vezes o pecado faz a gente não temer a Deus. E aqui no versículo 8 do capítulo 3 de Jeremias, diz assim: quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. O que está acontecendo aqui? Nós precisamos lembrar do contexto da palavra de Jeremias e o sentido em que ele foi chamado para falar ao povo de Judá, aos judeus ali em Jerusalém, visto que aqui nós já passamos pelo momento do cativeiro ou da Síria, ou seja, as 10 tribos de Israel já foram levadas para o cativeiro da Síria, e agora, depois do rei Ezequias, nós vemos somente o povo de Judá ali em Israel. Somente a tribo de Judá está ali, e aquilo deveria ser como exemplo. E Jeremias está usando aqui a figura do casamento. Nós precisamos entender figuras e símbolos para não cair nos erros de uma interpretação errada das Escrituras. E se você ler versículos de 1 a 10, você vai ver que Deus está usando esta figura, e nós precisamos compreender essa figura do casamento para não atribuir a Deus coisas que não de fato Deus não faz assim. Então, nesta figura que Jeremias usa, ele diz assim dos versículos de 1 a 10, veja só: se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluirá com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Nós vemos aqui no versículo 1, então, a figura de um casamento onde um homem deu carta de divórcio à sua mulher. A ideia de repudiar aqui é dar carta de divórcio. Então ele mandou ela embora, e quando ele diz ela o deixar e tomar outro, porventura aquele tornará a ela, na lei de Levíticos diz que não, de que o marido não deveria voltar para a repudiada. Era assim a lei entre os judeus naquele momento. Perdão. Versículo 2: levanta os olhos aos altos desnudos e vê onde não te prostituíste,
nos caminhos te assentavas à espera deles como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Aqui nesses versos nós vemos Deus então lembrando que, através de Jeremias, lembrando que o povo agiu como se fosse uma prostituta, como se fosse uma adúltera. Ela, diferente da prostituta, a prostituta fica esperando alguém vir até ela, né? E Israel fez o contrário, foi atrás dos seus amantes. Ela então foi correndo atrás deles. E quando Israel fez isso, o que Deus fez no versículo 3? Retirou a chuva. Deus então começou a agir, mas isso não fez o povo voltar. Mesmo Deus trazendo muitas tragédias e muitas dificuldades, castigo e disciplina ao povo, eles não voltaram. Então vá guardando tudo isso que aconteceu com o povo de Israel para ter ido ao cativeiro. Não, versículo 4: não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo: Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade. Conservarás para sempre a tua ira, ou a reterás até o fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldade a mais não poder. Versículo 4 e 5 diz aqui que, apesar da prostituição, o povo ainda está adorando, o povo ainda está buscando a Deus e ainda chamando Ele de Pai, né? Tu és amigo da mocidade, conservarás para sempre a tua ira, ou reterás até o fim. Você me fala assim, né? Mas comete maldade, ou seja, buscar a Deus, mas continuar vivendo em pecado. As duas coisas juntas, Isaías já tinha dito no capítulo 59 que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E Israel naquele momento estava querendo viver com Deus, mas vivendo em pecado, né? Buscando outros povos, fazendo idolatrias. E a ideia de prostituição aqui da nação, né? Ele está falando de Israel, ele não está falando de uma mulher específica, mas está falando da nação. E aqui então a prostituta ou a adúltera aqui é por causa da idolatria. E aqui nós vemos então o povo tendo idolatria e ao mesmo tempo buscando a Deus e chamando a Deus, invocando a Deus, mesmo vivendo em pecado, porque o versículo 5 termina: mas cometes maldade a mais não poder. Olha como o povo estava vivendo naquele momento. Então Jeremias lembra do tempo de Josias, da reforma de Josias, no versículo 6. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. E o rei Josias foi um grande rei em Israel, fez o que era reto aos olhos do Senhor, como a gente vê lá em 2 Reis e também em Crônicas. Foi um bom rei em Israel. E depois que em Judá, né? E depois que as 10 tribos de Israel foram levados para o cativeiro da Síria, Josias fez uma grande reforma, uma reforma espiritual, uma reforma do culto, uma reforma do templo, uma reforma da nação, né? E trouxe o povo novamente a se voltar a Deus, mas essa reforma não mudou nada. Essa reforma não fez o povo de Judá compreender como Deus estava querendo que eles aprendessem por meio do exemplo. E aqui, quando ele diz: viste o que fez a pérfida Israel,
Ou seja, Judá, olha o que aconteceu com Israel. E vocês vão viver assim, da mesma maneira. É isso que está acontecendo. O povo de Judá estava fazendo a mesma coisa que o povo de Israel estava vivendo. Da mesma maneira. E depois, versículo 7, e depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isso. Então, quando ele diz aqui, citando o exemplo de Israel, falando para Judá, Judá, você viu isso? Você viu o que aconteceu com Israel? Você vai querer seguir o exemplo do povo de Israel? Judá, você vai querer fazer o mesmo? Quando ele usa aí a ideia da irmã, provavelmente aqui nos faz lembrar muito o que aconteceu em Gênesis, né? Quando Jacó se casou com duas irmãs. Não é que Deus tem duas esposas, mas lembra, aqui é uma figura de linguagem. É como se Deus fosse o marido e tivesse duas esposas, como Jacó teve duas esposas, né? Casando-se com Lia e com Raquel. E as duas eram da mesma, assim eram irmãs. E por isso aqui também Judá era irmã de Israel, era parte do povo de Israel. E quando as 10 tribos se dividem da tribo de Judá, ali depois da morte de Salomão, quando Roboão assume o trono, e então há o reino do norte e o reino do sul, e Deus está trabalhando com os dois, como um povo só. Mas Israel é levada para o cativeiro da Síria em 722 a.C., mas depois a Babilônia leva o povo de Judá para o cativeiro em 589 a.C. As duas aconteceu a mesma coisa com as duas. Isaías fala do cativeiro da Síria e da Babilônia, e Jeremias está falando agora aqui, lembra do exemplo de Israel e Judá, você vai viver do mesmo jeito. A sua pérfida irmã Judá viu isso, e não era algo que Judá poderia ignorar, porque eles viram o que aconteceu com Israel, eles viram a Síria invadindo, e até o próprio rei Ezequias ali em Judá ficou com medo de Senaqueribe, que era rei da Síria, de entrar em Israel, e de entrar em Jerusalém e tomar também o povo judeu, a tribo de Judá. Mas isso não aconteceu. Isaías disse: não temas, fica tranquilo, Ezequias, isso não vai acontecer. E de fato não aconteceu. Deus não permitiu que Senaqueribe entrasse em Jerusalém. E assim o povo judeu foi preservado. As 10 tribos foram levadas para o cativeiro, mas a tribo de Judá não. E assim nós vemos aqui então que eles deveriam ter aprendido com isso. Você viu o que aconteceu com Israel. Então chega o nosso verso 8, verso de hoje. Quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, né? Ou seja, idolatria com outros povos, né? A se associar com outros povos, quando deveria ter confiado em Deus, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. A carta de divórcio aqui para Israel é o cativeiro. Deus levou o povo para o cativeiro. A Síria levou as 10 tribos para o cativeiro. Isso é a carta de divórcio aqui do versículo 8. Eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Mas aí vem a segunda parte do verso 8. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. E aí então sucedeu que pelo ruído, versículo 9 e 10, né, só para concluir aí essa parte. Sucedeu que pelo ruidoso de sua prostituição poluiu ela a terra, Judá, porque adulterou adorando pedras e árvores. Então veja,
o adultério aqui é idolatria, adorar pedras e árvores, como ele já falou no capítulo 2, aqui também no versículo 27, que dizem a um pedaço de madeira: tu és meu pai, e a pedra tu me geraste, pois me viraram as costas e não o rosto, mas em vinda a angústia dizem: levanta-te e livra-nos. Eles estavam adorando pedras, paus e árvores. Essa idolatria, do povo judeu, era o que Deus está chamando aqui de adultério ou prostituição. É isso que era o pecado da idolatria que o povo judeu estava vivendo. Mas veja, eles não estão vivendo porque eles não tinham exemplo. Eles estão vivendo, mas tiveram o exemplo do que aconteceu com Israel e agora estão fazendo a mesma coisa, mas ainda não. Ele diz aí no versículo 10: apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Ou seja, aquela reforma de Josias para que o povo adorasse a Deus e tirasse todos os ídolos era falso, era fingimento. Era algo que Deus estava olhando e não estava mudando nada no povo judeu. Eles viram, tiveram um exemplo e mesmo assim estavam fazendo pior, porque ao seguir o texto aí, nós vamos ver aí também que Deus vai dizer que o povo judeu era pior do que Israel. Veja aí no versículo de 11 a 13, né? Disse-me o Senhor: já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. O que aconteceu com Israel, né? Israel não, aqui a ideia do versículo 11 é para dizer assim: Israel não tinha um exemplo, mas você, Judá, você teve o exemplo. Você viu o que aconteceu com Israel e você está fazendo a mesma coisa. E para Deus isso é pior, porque teve o exemplo e mesmo assim você não se arrependeu, você não se converteu. Por isso o versículo 14 diz: convertei-vos, ó filhos rebeldes. E aqui então nós estamos vendo o quanto para Judá aquilo foi terrível. E então, versículo 8, esse não temeu, aqui tem algumas implicações para a nossa vida. E o que eu queria trazer para nós aqui nessa manhã. Primeiro, quando ele diz aí: quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel, lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. A primeira parte aí: eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Aconteceu com Israel. Israel foi levada para o cativeiro da Assíria. E Judá deveria ver aquilo e pensar assim: Deus é zeloso com a sua aliança. Ontem mesmo conversando com um adolescente e observando a letra de uma música, onde a cantora dizia que Deus era fiel a ela, né? Onde nós compreendemos na palavra de Deus que isso tem um problema aí, né? Que Deus não é fiel a nós, Deus é fiel a Ele mesmo e a sua palavra. Nós é que precisamos ser fiéis a Ele, e enquanto estivermos, Ele só cumpre em nós as bênçãos e alegrias e as promessas quando nós estamos debaixo da vontade de Deus. Meu querido, nós temos o exemplo bíblico e nós temos o que Deus fez com esses povos, o que Deus fez com a sua própria nação, com o seu povo de Israel. E nesse sentido, quando nós, mesmo sabendo que o que não é para fazer e fazemos igual, fazemos a mesma coisa, isso é falso.
viver uma vida de adoração a Deus, mas fazendo as mesmas coisas que as pessoas fazem, sabe aquela expressão, Maria vai com as outras, ou ele fez assim, por que eu não posso fazer? Isso não deveria sair da boca de um crente, exatamente por causa disso. Ele fez, eu não devo fazer. Ele fez a coisa que eu sei que é pecado, e aí, ele cometeu um pecado e nada aconteceu com ele. Por que eu não posso fazer? Você não deve fazer porque Deus falou para não fazer. Você vai copiar o outro exatamente porque não aconteceu nada com ele naquele momento. Mas isso não significa que vai acontecer futuramente. Então, nossos olhos e nós olhamos para as circunstâncias e muitas vezes fazemos conjecturas ou fazemos análise errada de algo que nós não temos toda a dimensão. Está com problema no áudio? Tem alguns momentos da internet aqui que está... Infelizmente é uma questão aí da transmissão aí que nós temos uns probleminhas aí. Mas voltando aqui, nós vemos aqui que temos o exemplo. E no exemplo, nós precisamos olhar para eles e não copiá-los, não repeti-los. Pelo contrário, se nós fazemos isso, então nós somos falsos quando dizemos que adoramos a Deus e continuamos vivendo em pecado, sabendo o que é pecado que nós deveríamos não cometer. A palavra de Deus em Tito, capítulo 1, versículo 16, diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Meu irmão, meu querido, isso é falta de temor. Entrando aqui no nosso tema, não temas, nós podemos não temer a Deus também quando vivemos em pecado, não entendemos a dimensão do pecado em nossa vida, de que isso é uma afronta a Deus. E pior, quando está aqui comparando Israel com Judá e falando que Judá foi falso e que foi pior do que Israel, se você tem um exemplo, se a Bíblia está te mostrando o exemplo de que você não deve seguir, e se os seus olhos também estão vendo diante de você pessoas fazendo coisas erradas e ainda dizendo servir a Deus, e você quer fazer o mesmo, não é essa atitude que você deve ter. Pelo contrário, a atitude que mostra temor é uma atitude que vê o erro e que foge do erro, como Paulo diz em Timóteo. Foge das paixões deste mundo. Você está vendo o seu irmão fazer coisa errada, não é para fazer o mesmo. Não é porque não aconteceu nada com ele, isso não significa que no futuro não vai acontecer. Então, quando nós olhamos aqui, quando Deus coloca as duas nações, Israel e Judá, uma ao lado do outro, mas veja, ele chama de irmã. Ele chama a nação de Judá de irmã da nação de Israel, porque são irmãs mesmo. É uma tribo que faz parte das 12 tribos de Israel. E desta forma, ela é pior, porque o versículo 11 aí, Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Então, ou seja, quando nós temos o exemplo do que aconteceu com o outro e a gente faz a mesma coisa, nós somos piores do que aquele que fez primeiro. É isso que a Bíblia está mostrando. Então, meu querido, quando você vê o pecado do outro, que isso seja temor na sua vida, para você não fazer igual. Não é que você tem que copiar ele, você tem que não copiá-lo. E você tem que olhar para a vida dele e falar: isso é pecado e eu não vou fazer. Mas veja, é interessante também que eu nunca tinha lido a respeito disso,
Mas Calvino faz uma crítica da reforma exatamente nesse texto. Dos versículos de 6 a 8, ele faz uma crítica da reforma protestante, dizendo que muitos entraram na reforma e começaram a aderir à reforma protestante exatamente para sair do jugo dos papas daquele momento. A reforma foi naquele tempo de 1517 com Lutero, mas depois Calvino, ao escrever sobre Jeremias e falar sobre a reforma de Josias, ele compara com a reforma protestante, dizendo que muitos estavam saindo do jugo do papado, mas também não queriam o jugo de Cristo sobre suas vidas. Tem muita gente hoje ao meio da mesma maneira, infelizmente, muitos crentes que não querem viver o jugo de Cristo, dizem que estão abraçando doutrinas, a doutrina do Evangelho, mas não querem submeter ao jugo de Cristo. Lembra lá de Mateus capítulo 11, que ele fala para tomar o jugo dele, e nós precisamos entender que isso é algo que nós temos que tomar sobre nós. Mateus 11, versículo de número 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitos querem viver o Evangelho hoje sem o jugo de Cristo. Muitos querem viver o Evangelho hoje da libertinagem, mas Paulo em Gálatas 5 vai falar isso. Não use a liberdade que você tem em Cristo para as obras da carne. E nós precisamos tomar cuidado com isso, de viver para Deus e continuar vivendo em pecado, vivendo como se fosse uma pessoa do mundo. Nós não fomos chamados para isso. E o povo judeu não aprendeu com o povo de Israel. E os dois foram levados para o cativeiro. Tanto Israel foi levado para o cativeiro da Síria, como o Judá foi levado para o cativeiro da Babilônia. Então, meu querido, nós somos chamados para ser diferentes. E não é porque uma denominação evangélica está vivendo em pecado que eu também devo viver. Não é porque o meu irmão está cometendo um pecado e que nada está acontecendo com ele que eu também devo fazer. Na verdade, eu tenho que olhar o que ele está fazendo e, entendendo pela palavra que aquilo é um erro, que aquilo é um pecado, eu não devo fazer o mesmo. Por isso, meu querido, cuidado, você tem exemplos. E aqui o versículo 8 do capítulo 3 de Jeremias é: se você, mesmo tendo um exemplo, ainda faz o mesmo, você é falso. É isso que ele está dizendo aqui. E pior, você não teme a Deus. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mesmo tendo o exemplo de Israel. Mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Fez a mesma coisa. Então, teve o exemplo, Deus está chamando ela de falsa. E ainda diz que ela repetiu os mesmos erros. Fez a mesma coisa que não deveria ter feito. Teve a reforma de Josias e parecia que o povo estava fazendo a coisa certa, mas no íntimo era tudo falsidade. Como ele diz aí no versículo 10, era fingimento. Era fingimento. E triste quando nós pensamos nisso na igreja hoje, que muitos também podem estar ali adorando a Deus, mas durante a semana vivendo em pecado, fazendo tudo igual que o mundo faz. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque Pedro, terminando aqui, 1 Pedro capítulo 4, diz assim, a partir do versículo 15, 1 Pedro 4, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete no negócio de outro,
Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião, preste atenção aqui no versículo 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Veja, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Vai começar pela casa de Deus. O juízo do mundo já está decretado, mas e o juízo da casa de Deus? E Deus vai trazer juízo, vai peneirar, no meio evangélico, vai haver ali uma peneira, onde o joio vai ser retirado, os peixes ruins vão ser retirados, e ali então somente os remanescentes ficarão. Então, meu querido, você tem exemplos, diante de você, e não cuidado com esse negócio da Maria vai com as outras, ou ele fez, por que eu não posso fazer? Cuidado com essas expressões, e isso só vai trazer um mal para a nossa vida. Que Deus nos livre disso, porque isso é falta de temor. Vamos orar? Senhor, nos livra da falsidade, nos livra do fingimento, nos ajude, ó Deus, observando o pecado na vida de uma pessoa, não cometer o mesmo. Senhor, nós lembramos aqui de Mateus capítulo 7, quando julgamos os outros, ó Deus, esquecemos de olhar para nós mesmos, de tirar a trave para depois tirar o cisco do olho do irmão. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos livre, ó Deus, de não temer, ó Deus, e viver nessa falsidade, e então mostrar uma falta de temor, porque não queremos carregar o jugo de Cristo. Ó Deus, dizemos abraçar a doutrina do Evangelho, mas não vivemos debaixo do jugo de Cristo. Senhor, nos ensine e nos dê compreensão de que o jugo de Cristo é necessário estar sobre nós, e que o jugo dele é suave, o fardo é leve, e que é melhor estar debaixo do jugo de Cristo do que debaixo da mão pesada de ira do Senhor. Deus, trabalhe em nossas vidas, e que assim, ó Deus, a nossa vida cristã seja sem hipocrisia, que a nossa vida, ó Deus, em Cristo não seja falsa nem fingida, mas pelo contrário, uma vida temente ao Senhor, que vê o pecado, ó Deus, mas não quer copiar, ó Deus, aquilo que os nossos olhos veem. Nos ajude, nos livra, ó Deus, desta armadilha, e nos ajude a viver em santidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, e que diante, ó Deus, dos exemplos que você tem, não siga o exemplo, pelo contrário, siga Cristo, imite a Cristo, e que o jugo de Cristo esteja sobre a sua vida, para que a sua fé não seja uma fé falsa e fingida. Que Deus te abençoe.